O julgamento de Dwayne Keffe D. Davis, o único homem acusado pelo assassinato de Tupac Shakur, já chegou ao fim. Vamos recapitular os maiores momentos das declarações iniciais, que mostram o que podemos esperar de cada lado com o início do depoimento das testemunhas. Este é um caso que está sendo construído há quase 30 anos, e ele acaba de começar. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Aqui estamos nós, depois de quase 30 anos, o primeiro dia do julgamento por assassinato da única pessoa já acusada criminalmente em conexão com a morte de Tupac Shakur. Lá em Las Vegas, Nevada, Dwayne Keffe D. Davis está sendo acusado de assassinato com uma arma letal com a intenção de promover, facilitar ou ajudar uma gangue criminosa. E um júri terá que decidir se ele é culpado ou não culpado. O júri é composto por 16 pessoas, 10 mulheres, 6 homens, sendo 4 deles suplentes. O ícone do hip-hop foi assassinado nas ruas de Las Vegas em 7 de setembro de 1996, em um ataque a tiros a partir de um carro em movimento, e os promotores alegam que Davis orquestrou esse assassinato. Não que ele tenha realmente puxado o gatilho, mas que ele facilitou, que ele ajudou na execução do crime. Então por que a promotoria acredita que Keffe D fez isso? Que evidências eles afirmam ter contra ele? Bem, vamos às declarações de abertura, certo? Que, do ponto de vista jurídico, eu sempre disse que são algumas das partes mais importantes de um julgamento. Tecnicamente, elas não são provas, é uma prévia do que esperar neste caso, tanto da promotoria quanto da defesa. Mas vou te dizer, existem algumas estatísticas e estudos que mostram que os jurados, mesmo que não devam fazer isso, acabam decidindo um caso ou tendendo para um lado depois das declarações de abertura. Então, com isso em mente, aqui está o promotor Binu Palau apresentando o cenário, o pano de fundo, o contexto, o caso contra Davis. No dia 7 de setembro de 1996, Tupac Shakur veio a Las Vegas para assistir a uma luta de Mike Tyson. Após a luta, Tupac, junto com Suge Knight, Trayvon Lane e outras pessoas que estavam com eles, encontraram uma pessoa chamada Orlando Anderson. E Orlando Anderson é sobrinho do réu. E quando eles encontraram Orlando Anderson sentado sozinho, eles o atacaram. Esse ataque foi Registrado em vídeo. Durante essas 2 horas e meia, você vai aprender que o réu estava intensificando e planejando a retaliação pela surra em seu amado sobrinho. Agora, Vamos ser claros. Dwayne Davis não puxou o gatilho. mas o que ele fez foi planejar a retaliação pela surra que seu sobrinho levou. Você vai aprender que Dwayne Davis conseguiu a arma. Você vai aprender que ele entrou em um Cadillac branco. Você vai aprender quando surgiu a oportunidade de vingança. Dwayne Davis garantiu que os atiradores estivessem armados e prontos para executar sua vingança. Uma das conexões que Dwayne Davis consegue através de sua associação com Zip Martin é com Sean Puffy Combs, que na época era o CEO da Bad Boy Entertainment. Sean Combs queria alguma segurança quando vinha para a costa oeste. Ele estava preocupado com o Mobb Deep. Ele estava preocupado com os membros da Death Row Records. Então, Dwayne K.P. D. Davis concordou em ficar por perto para atuar como segurança não oficial para Sean Combs e seus artistas quando eles vinham para o oeste. Especificamente para garantir que não houvesse problemas com Mobb Deep e a Death Row Records. E isso intensificou a rivalidade entre o Mobb Deep e o Southside Compton Crips. E essas tensões transbordaram no Lakewood Mall no verão de 1996. Sim, então você está vendo essas imagens de vigilância dessa suposta surra em Orlando Anderson no MGM Grand, ok? Esse hotel em Las Vegas. Isso é logo depois da luta do Mike Tyson. Ok, então agora entramos nessa suposta oportunidade e no que a promotoria afirma que Davis fez. Dwayne Davis fica sabendo dessa surra. E o que vocês vão ouvir é que no mundo dele não há dúvida de que uma resposta é necessária. O que descobrimos é que Dwayne Davis está chateado com a surra que seu sobrinho levou. E francamente, Não, essa não é uma reação incomum. O que é comum são os próximos passos que Dwayne Davis toma.
Incomum para uma pessoa normal, talvez não seria incomum para a cultura de Gales. Duane Davis decide que vai organizar uma retaliação, que essa surra não pode ficar sem resposta. Então ele encontra uma pessoa chamada Zit Martin. Lembre-se do Zit Martin, que era a conexão com a Bad Boy Entertainment de Nova York. E Zip Martin diz a ele que tem uma arma e que pode ir ajudá-lo. Como você acabou de ouvir, e se você tem acompanhado nossa cobertura prévia desse julgamento, esse caso é em grande parte, se não quase totalmente, baseado em Duane Keefe D. As declarações de Davis, certo? E não é só o que a testemunha A afirma que Davis disse. Não, essas são declarações gravadas e também potencialmente, supostamente, um livro que ele escreveu. Essas são declarações que Davis fez ao longo do tempo, onde ele, como a promotoria vai argumentar, supostamente confessou sua participação no assassinato de Tupac. Por exemplo, foi quando ele supostamente se sentou em 2008 para falar com uma força-tarefa que estava investigando a morte de Notorious Big. E embora ele supostamente tenha feito declarações já em 1998 sobre o assassinato de Tupac, foi em 2008 que ele faz essa entrevista secreta. Então eles estavam investigando a morte de Notorious Big, Christopher Wallace, assassinado 6 meses depois de Tupac. E de acordo com a promotoria, os federais abordaram Davis porque ele aparentemente estava saindo da mesma festa em Los Angeles, a mesma que Wallace havia deixado pouco antes de ser assassinado. De acordo com a promotoria, eles pegaram Davis por envolvimento com tráfico de entorpecentes. Eles têm esse caso contra ele. Ele afirma, olha, eu não sei nada sobre o assassinato do Notorious Big, mas eu tenho informações sobre o assassinato do Tupac. Ok, vamos lá. O que você nos diz nesse momento? Você nos disse que eles iam resolver isso ou algo assim? Sim, todo mundo quer um par de tesouras. Bem, por quanto tempo você consegue se safar com isso? Isso é meio que... Quem é aquele cara? Ah, pessoal, eu sinto que você é o escolhido. Ela tem um que a mais, sabe? Sabe? E então você... Você pergunta pra ele, você tem um armazenamento extra? Do que você está falando? Acho que é isso que ele está falando. Acho que é disso que ele está falando. E caso isso não tenha ficado claro, aqui está a promotoria explicando melhor as alegações sobre o que Davis é acusado de ter feito aqui. Então, mais tarde, Duane Davis organizar 2 veículos para ir até o Clube 662. Antes disso, ele pega uma arma com Zid Martin e naquele Cadillac branco, antes do tiroteio acontecer, Duane Davis explica que o motorista é Terrence T. Brown. No banco traseiro, do lado do motorista, está DeAndre Dre, ou Big Dre, Smith. No banco traseiro, do lado do passageiro, está Orlando Baby Lane Anderson. E o próprio Duane Davis, que fiquei pedir, está no banco da frente, do lado do passageiro. E é assim que Duane Davis explica o assassinato de Tupac Shakur. E este é Kef D, o Sr. Davis, aparentemente explicando ele mesmo como tudo aconteceu. sim. E eu não sei. Talvez eu não esteja entendendo. Não é o teu abordado Boulevard. Não, tudo. Você vai Tupac. Eu não sabia que precisavam nos gravar isso. Eu vou. Fazer tudo! Fazer tudo! Tupac, eu fiz tipo pai está. Você faz o retorno, nós vamos lá pegar. Só queria filmar isso, tava ventando um pouco. Precisando de encostar no acostamento, verificar os registros e ver o que é. Então, o que chamou sua atenção nele foram algumas garotas gritando para Tupac. Legal Ellie. Deu passagem total pra gente. Total. Ele já tem uma porra de uma mente, viu? Isso. Foi uma porra de, você sabe. A gente chegou do lado disso. Então você foi em frente e meio que só atirou. Em que momento você teve que chegar do lado? Não, eu não sabiam. E eles saíram. E eles pararam. Então você também era um dos poucos ou você ia lavar isso com... Então você entregou a arma para o outro fazer isso? Você está certo. Sim, posso. Não. A vida é muito constrangedora. Então, o que você ouve? Duane Davis e seu filho admitem isso. Podeis bem Tupac Shakur e Suge Knight dirigindo até o Club 662. Duane Davis.
Dwayne Davis, junto com Terrence Brown, DeAndre Smith e Orlando Anderson, decidem fazer um retorno. Confrontam Tupac Shakur e Suge Knight. Dwayne Davis está com uma arma de fogo. É uma arma que ele conseguiu com Eric Bonzet Martin. Então ele passa a arma para trás. Wayne Davis diz que, se Tupac Shakur e Suge Knight estivessem do lado dele do veículo, ele mesmo teria atirado neles. Mas como eles estavam do outro lado, ele entregou para DeAndre Smith. DeAndre Smith, de acordo com Dwayne Davis, não queria atirar naquele momento. Então Orlando Anderson atirou naquele carro. Dwayne Davis explica isso várias e várias vezes. Atire. Ei, por que quando você começa a atirar, você disse que deveria se mover porque ele está te vendo? E ele olha diretamente para Você. Olá, você está ciente disso? Eu não sei porque alguém disse que sabia. Quando? Ele vai até lá e então você sabe, Tupac está lá levando tiros. E de novo, a história é que Tupac está tentando dizer, eu vejo você. Sem proteção traseira. O que você vê acontecendo? Eu não... Sei. Vou te dizer o que você vai fazer. Eu não sei, cara. Ale, tu e ele. Você. É como se estivesse gritando ou algo assim? Sim, Quer dizer, eu é o último. o pescoço bem aqui. Tirei um de outro. Para eles, Certo. sobre aquelas crianças. Então, desculpa vocês. Na hora, direto da rua, nós. Ficou um pouco de água hoje. É o cuco. Então, O Bach está tentando pular. no balde de gás, dentro de casa, nós não tínhamos nada. Gritando até que um dos vizinhos parou. Agora, Este caso não se baseia apenas em uma entrevista gravada em 2008. Ele se baseia em várias declarações supostamente feitas, e é essa frequência e as circunstâncias que cercam essas supostas admissões que podem ser problemáticas para a QFD. Em 2009. Davis está sendo tão prestativo com as autoridades federais que ele chega a voar para Nova York para tentar fazer Zip Morrison se incriminar no assassinato de Tupac Shakur. Naquela época, Zip Morrison estava morrendo de câncer. Estava fora do jogo e realmente não interagiu com Dwayne Davis. Mas, em 2009, Dwayne Davis dá uma entrevista ao detetive Dan Hall, do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas. Agora, Dwayne Davis está mais cauteloso nessa entrevista. É um ambiente diferente da entrevista de 2008. Não é uma entrevista secreta propriamente dita. Mas Dwayne Davis admite várias coisas. Que ele estava em Las Vegas, que ele ficou irritado por causa do Orlando Anderson nesse meio. Que ele era o chefe, que ele estava na fila do White Castle. Que ele conseguiu a arma de fogo que acabou matando Tupac. Então, em 2017, Dwayne Davis decide tornar isso público. Ele é procurado pelos produtores de um programa chamado Death Row Chronicles, que passa na BET. E isso é só uma pequena parte do que ele diz ser sua motivação para aparecer. caso contrário, e provavelmente vou continuar. A divulgação defendendo a história sobre aparecer. As pessoas têm me perseguido há 20 anos. Jornais e SDs. Estou saindo agora para me manifestar, porque estou com câncer. Não tenho mais nada a perder. Tudo que estou ouvindo agora é a verdade. Surpreendentemente, em 2019, Dwayne Davis então decide que vai publicar seu próprio livro. certo, então estamos continuando nossa cobertura do julgamento de Dwayne KFD Davis lá em Las Vegas. A única pessoa já acusada pelo assassinato de Tupac Shakur, que sabemos que foi morto a tiros em Las Vegas em 1996. Ontem foram as declarações de abertura, foi o primeiro dia do julgamento, foi o início do depoimento das testemunhas. A promotoria alega que Davis orquestrou o assassinato de Tupac Shakur, que isso aconteceu porque Shakur e outros supostamente agrediram seu sobrinho, Orlando Anderson, mais cedo naquela noite, no MGM Grand. Eles planejavam usar as próprias declarações supostamente feitas por Davis ao longo dos anos em entrevistas à mídia, em uma autobiografia, entrevistas com as autoridades, declarações nas quais a promotoria afirma que Davis admitiu seu envolvimento.
Agora, a defesa argumenta que essas declarações foram exageros, que não se pode acreditar no que Davis disse, que não há nada que corrobore que ele estava dizendo a verdade sobre seu suposto envolvimento no que aconteceu com Tupac. Com tudo isso em mente, agora vamos para o segundo dia. Então, a promotoria começou hoje chamando a doutora Lisa Gavin, uma patologista forense e médica legista do condado de Clark. Agora, ela não foi a médica original que realizou a autópsia de Tupac. Essa médica já faleceu. Mas ela revisou os registros, as fotografias, os relatórios médicos de 1996 e formou suas próprias conclusões sobre o que aconteceu com Tupac Shakur. Notavelmente, soubemos que, quando ela começou a mostrar as fotos da autópsia para o júri, vários membros da família de Tupac se levantaram e saíram da sala do tribunal. Não é surpreendente quando você considera o que está acontecendo na tela, mas a doutora Gavin continuou e foi isso que ela disse ao júri sobre como Tupac morreu. Após revisar todos esses registros, você tem uma opinião sobre a causa da morte do Sr. Shakur? Sim, E qual é a sua opinião? ele morreu por ferimentos de bala no peito e no abdômen. E você tem uma opinião sobre a natureza da morte? Sim, Qual é? homicídio. Quando o médico legista usa a palavra homicídio, o que isso significa? Em termos mais simples, é a morte causada por outra pessoa. Agora, para deixar claro, evidências como essa não necessariamente implicam diretamente Davis, certo? Mas os promotores, eles precisam construir um caso do zero. Eles precisam construí-lo elemento por elemento. Então, pelo menos, eles precisam estabelecer que Tupac Shakur de fato foi baleado e morto, que ele foi assassinado, que foi uma morte intencional. É isso que essa evidência busca demonstrar. Agora o Dr. Gavin então explicou ao júri cada ferimento, começando pelo peito. A bala aparentemente entrou perto da axila dele, atravessou o pulmão direito e ficou alojada perto da clavícula. O pulmão colapsou e se encheu com 2 litros de sangue. Os médicos removeram o pulmão tentando salvá-lo, e foi assim que ela descreveu. Este é o lado direito do corpo, na região do tórax. Você pode ver a axila direita ou o sovaco nessa região. E então você pode ver alguns dos pontos do que eles chamam de incisão de toracotomia, onde cortaram a lateral do tórax. E logo abaixo disso, este é um ferimento de entrada de tiro. E logo abaixo daquela incisão de toracotomia, parece haver uma área costurada. Eu não sei. Eu posso mover o mouse bem ali também, o que é isso? Esse é um local de dreno torácico suturado. Então eles colocaram um dreno ali para ajudar a drenar o que estava acontecendo no corpo dele. Correto. E na imagem anterior, que teve toda aquela intervenção médica, dava para ver do lado esquerdo que havia um dreno torácico semelhante naquele lado esquerdo. Pela sua análise, você conseguiu determinar mais ou menos o trajeto dessa bala em específico? Sim. E qual foi esse trajeto? Entrou aqui, no lado direito do tórax, logo abaixo da axila. E então atravessou o espaço do tórax direito, passou pelo pulmão direito e então acabou parando no que chamamos de incisura jugular. A incisura jugular é um local bem entre onde suas clavículas se encontram, mais ou menos no centro do seu peito. Então, logo abaixo disso, o projétil foi recuperado. A natureza desse tipo de ferimento... O que é isso? Causou fisicamente no corpo dele, na capacidade dele de respirar e esse tipo de coisa? Então, a lesão no pulmão teria causado o colapso do pulmão e também feito o pulmão sangrar. E foi documentado nos registros médicos que ele tinha cerca de 2 litros de sangue na cavidade torácica quando colocaram o dreno torácico para tentar salvá-lo. E, da mesma forma, eles acabaram removendo esse pulmão para tentar salvá-lo e estancar o sangramento. Então ele já tinha tido vários episódios em que não respondia mais, então ele não conseguia respirar. Ele estava perdendo sangue naquela área por causa desse ferimento. O segundo projétil que entrou na coxa direita dele e subiu até o abdômen, esse projétil foi realmente recuperado. Ouça só. Este é o lado lateral direito do corpo dele, então o flanco direito e a lateral da coxa direita dele. E o dorso da mão direita dele também está nesta imagem. Mas a régua está identificando o quê?
A régua está ao redor do aspecto lateral direito da coxa dele, então do lado lateral da coxa direita. E o que é isso? E isso é uma ferida de entrada de tiro. E você pode me dizer o trajeto que essa bala percorreu? Sim. Sim, pode falar. Essa bala entrou pela lateral da coxa direita e depois subiu para o abdômen, danificando os intestinos dele. Eles acabaram operando lá e removeram uma parte dos intestinos dele. E então, durante essa cirurgia, eles recuperaram outro projétil. Doutora Gavin, como eu disse, ela não era a responsável original por mim. Quem era o Dr. Jordan, e ele já faleceu. Certo, agora vamos para o interrogatório pela defesa. Então, no contra-interrogatório, o advogado de defesa Michael Samt pressionou ela sobre isso, dizendo que ela estava se baseando em registros de décadas atrás, fotos tiradas com câmeras Polaroid, um registro que ela mesma não manteve. Então, para mim, isso é consistente com o argumento da defesa, que ouvimos na declaração de abertura ontem, que toda essa investigação foi descuidada, que foi mal feita, que foi incompleta, que estamos falando de um caso de quase 30 anos atrás. Então, tentando levantar dúvida razoável, tentando levantar questões sobre a confiabilidade do caso da promotoria, do trabalho investigativo, e se os jurados talvez ficarem hesitantes sobre algum aspecto do caso da promotoria ou da investigação, talvez eles não acreditem em todo o caso, em toda a teoria, toda a narrativa. Talvez eles questionem isso. Mas a promotoria rebateu na retomada das perguntas. Dê uma olhada. Seu depoimento aqui hoje gira realmente em torno da sua visão sobre o registro que foi feito há 30 anos. Sim, isso mesmo. Então, posso dizer com certeza, é claro, que manter registros seria muito importante na sua área de trabalho. Sim. No caso de, no futuro, algo que você faça enquanto está de férias em algum lugar nas Bahamas possa ser objeto do depoimento de outro médico. Está correto. Agora, em relação aos registros que você deu aqui, é Dr. Jordan. Faltava alguma coisa? Na sua análise desses registros, em termos de manutenção de registros ou algo assim? Não, mas nós só tiramos algumas fotos na época da autópsia. Naquele tempo usavam polaroids ou filme em câmeras. Então, tínhamos poucas fotos do corpo em si. E, consequentemente, as fotos do analista da cena do crime foram úteis para poder chegar a uma conclusão, além dos relatórios. Senhora, o Sr. Sun sugeriu, eu só quero deixar claro, você não está repetindo as opiniões do Dr. Jordan. Você formou sua própria opinião sobre a causa e a maneira da morte. Isso está correto. Então, como eu falei sobre essa suposta altercação inicial na MGM, depois dessa suposta agressão nesse hotel, a polícia foi até o local. Mas o homem que aparentemente foi atacado, Orlando Anderson, sobrinho de Keefe D, aparentemente não queria cooperar. O sargento Kenneth Rios foi um dos policiais que atenderam a ocorrência naquela noite. Veja o que ele contou ao júri sobre sua interação com Anderson. Primeiro, perguntei se ele precisava de assistência médica, e ele recusou. Ele disse que estava bem. Em seguida, perguntei o que tinha acontecido, e ele basicamente me disse que alguns caras que ele não conhecia o atacaram. E mais uma vez, perguntei se ele precisava de atendimento médico, e ele disse que não. Perguntei se ele queria registrar um boletim de ocorrência, e ele disse que não. Nesse momento, ele foi liberado e estava livre para seguir seu caminho? Sim, ele estava. Mais tarde naquela noite, você ficou sabendo de um tiroteio envolvendo Tupac Shakur? Sim, fiquei. E então pediram para você redigir um relatório sobre como foi sua interação com o Sr. Anderson. Sim, pediram. E naquele momento, de que nome do Sr. Anderson você se lembrava? Era Orlando. Eu me lembro do primeiro nome dele. Seria algo incomum quando uma vítima é atacada e não quer prestar queixa ou fazer um boletim de ocorrência, você não ter feito um boletim naquela noite. Não, não é. Basicamente, se você não tem uma vítima, você não tem um crime, como costumamos dizer. O que não é necessariamente verdade. Sempre há um crime. Mas se você não tem uma vítima, as chances de haver uma acusação são pequenas. Você não vai conseguir nenhuma informação. Então nós não fazemos um boletim se a vítima se recusa. Então estamos de volta com mais destaques de Las Vegas, Nevada. Continuamos nossa cobertura do julgamento contra Duane Keefe D. Davis, a única pessoa já acusada pelo assassinato de Tupac Shakur, que foi morto a tiros em Las Vegas em 1996.
Já analisamos alguns dos principais momentos que aconteceram até agora neste julgamento, mas ontem, depois que gravamos nosso episódio, algo aconteceu. Algo aconteceu que você precisa ver por si mesmo, ok? Você precisa ouvir, você precisa ver para acreditar. Pode-se dizer que o depoimento mais explosivo até agora veio quando este homem, Mob James MacDonald, um ex-membro da gangue Mob Piru, foi depor. E ele deixou claro logo de cara que não queria estar ali, dizendo ao tribunal para tratá-lo como uma testemunha hostil. E em um momento, ele até pareceu se dirigir diretamente a Keefe D. E possivelmente, aliás, Keefe D também disse algumas coisas para ele no final, nós vamos chegar lá. Agora, também há o depoimento de Reggie Wright Jr., estávamos esperando por isso. Ele é o chefe, ou ex-chefe de segurança da Death Row. Reggie Wright Jr. testemunhou sobre o que pareciam ser falhas de segurança, lapsos de segurança. Isso pode ter deixado Tupac especialmente vulnerável naquela noite, embora ele tenha negado qualquer envolvimento na morte de Tupac. Tem muita coisa para abordar aí. Aliás, eu entrevistei Reggie Wright Jr. no meu programa da News Nation, Jesse Weber Live. Ele também negou ter qualquer envolvimento com Tupac lá. Mas é o seguinte, já faz um tempo que essa teoria está circulando. Aparentemente, faz parte da defesa alegar que Reggie Wright Jr. esteve de alguma forma envolvido, que de alguma maneira ajudou a orquestrar a morte de Tupac. E a promotoria, sabendo disso, precisava acabar com essa teoria imediatamente. Então o que eles fazem? Eles chamam Mob James MacDonald. MacDonald era um membro do Mob Piru e aparentemente trabalhava como segurança para Suge Knight. Ele já o conhecia há muito tempo. E quando o promotor perguntou diretamente a ele se Wright Jr. estava envolvido, ele não hesitou. Pareceu para você, de alguma forma, que Reggie Wright Jr. estava coordenando o assassinato de Tupac Shakur? Impossível. Quero dizer, e digo isso porque você sabe que existem algumas teorias da conspiração de que Reggie Wright Jr. é responsável pelo assassinato de Tupac. E isso não é verdade. O pai dele foi implicado e o pai dele teve algo a ver com isso. Reggie Wright costumava ser policial. E aqui de novo, eu conheço Reggie Wright há mais de 50 anos. O pai dele, como policial, patrulhava meu bairro. Ele já me levou para a cadeia muitas vezes quando eu aprontei. Se o Reggie matou o Tupac, então a Death Row acabou. Tupac era a fonte de dinheiro. Tupac era o cara na Death Row. Então, Reggie teria tido um problema se ele tivesse feito isso. E o Suge, eu realmente acredito que o Suge teria falado se o Reggie tivesse traído ele desse jeito. E então, o MacDonald continuou descrevendo o papel do Wright no clube como basicamente vigiar o Tupac. Agora, isso contradiz a teoria de que ele teria estado envolvido ou orquestrando um atentado. Mas aí as coisas ficaram intensas. Ouça só. Então você ia sofrer alguma consequência por causa disso e de tudo mais que estava acontecendo. Então, vivendo essa vida, você tem que estar preparado. Se não estiver, é melhor desistir. Agora, você não estava lá no espancamento de Orlando Anderson, no MGM? Estava. Não. Sim, como conversamos antes, você estava no 662. Sim. Mas você sabe por que Orlando foi alvo? Eu estou ciente de muitas coisas. Coisas que estavam acontecendo. As pessoas não falam sobre isso há 30 anos. Hoje não, desses dias. Não quero ser engraçado, mas é o seguinte. Muita coisa aconteceu naquela noite. Muita coisa aconteceu semanas e semanas depois daquela noite. Eu ou qualquer outra pessoa mencionar os mortos é errado. Muita gente saiu machucada por causa dessa situação em si. Levar aquela vida e o jeito como a gente vivia em Compton é uma coisa. Você traz de volta todos os caras que sobreviveram como eu. Tenho 61 anos agora. Para relembrar e reviver essa situação de novo.
Eu falei para todo advogado aqui que tentou me convencer a vir aqui. É melhor me tratar como uma testemunha hostil. E acho que é para esse caminho que eu estou indo agora. Porque você está me fazendo perguntas e eu não posso responder essas perguntas. Ok, então deixa eu te perguntar isso. Eu não vou falar sobre Orlando. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre você. Teve um boato de que Tupac tinha te nocauteado uma vez. Qual teria sido sua resposta se isso tivesse acontecido? Sim, estou sendo honesto com você e com todo mundo. Eu falei isso no meu podcast. Então chegou a hora do contra-interrogatório pela defesa, e vou te dizer, ficou ainda mais intenso. Tão intenso, na verdade, que McDonald até trocou palavras com Keith, Você estava lá, pode descrever isso pra gente quando você voltou, em termos do tipo de tensão de que estamos falando? Tem certeza que quer que eu responda isso? Vai ser algo explícito? Não, eu não vou... Eu não tô com raiva, não precisa se preocupar. Mas você me fez uma pergunta. Eu não. E o que eu expliquei pra eles, eu não quero mandar ele pra prisão. Claro. Mesmo que a gente não goste um do outro. Claro. Eu não quero te mandar para a prisão. Então é por isso que eu estou aqui onde estou e sou do jeito que sou. Por quê? Eu mudei minha vida. Eu estou criando meus netos, ensinando eles a nunca serem como o avô deles. E aqui estou eu, explicando para as pessoas o que eu costumava ser. E eu não me orgulho disso. Eu não me orgulho disso, de jeito nenhum. E você está me fazendo perguntas que podem machucá-lo. E como eu disse para eles, estou tentando evitar responder perguntas que possam fazer eles olharem para mim e dizerem que tem algo errado. Bem, deixa eu te ajudar com isso, Ok. com cuidado. Então, essas pessoas aqui querem saber de você se você viu quem atirou. No Eu Tupac. já disse que não. Correto. Então, tirando essa pergunta, certo? A próxima pergunta que estou te fazendo é: quando você voltou para Compton, foi como se um Crip da Southside atirasse em um Piru Blood. E então, um Piru Blood atira em um Crip da Southside. É essa a tensão de que estamos falando? Eu respondo isso? Isso é direto. É uma resposta de sim ou não. Quando? Ok. Você viu isso? Quando eu fazia parte disso, daquela vida. Eu fazia parte daquilo. E eu E eu era... não era. O que você está pedindo, perguntando, algo que vai prejudicar esse cara. E ok. Deixa eu parar. E mais uma vez quero enfatizar. Quando nós voltamos para Compton, Tudo bem, era uma guerra de gangues. As pessoas estavam se machucando. tudo bem. As pessoas estavam sendo procuradas, estavam procurando por certas pessoas do bairro dele também. Tudo bem, fizeram isso no meu bairro também. Tudo bem. Mas Orlando, ele e algumas outras pessoas estavam sendo procurados porque queriam matá-los. Claro. Eles eram os únicos que eles queriam. Sou o único aberto aqui dentro. Eles não eram os únicos. É o bairro dele em particular. Mas eles eram os principais alvos de uma guerra de gangues. Estava no meio, assim como eu. Então você está nos dizendo que as pessoas lá de casa, de alguma forma, tinham algum tipo de informação que dizia que aquele cara e um monte de outras pessoas estavam envolvidos em quê? No assassinato de Tupac. Ok, mas a minha pergunta para você. Cala a boca. Você pode focar em mim por um segundo, Sim, eu olhar vou. para este aqui? Me desculpe. Eu só quero ter certeza de que isso está claro para essas pessoas. Sobre essa informação, nenhuma dessas pessoas estava lá, certo? De que pessoas você está falando? Das pessoas que já estavam no bairro ou das pessoas que saíram de Las Vegas naquela mesma noite em que Tupac foi baleado para ir para casa? Armar-se e ir até o bairro de outra pessoa para procurar alguém. Eles tiveram que retribuir. Então, mais uma vez, minha pergunta para você é: essa informação que estou perguntando são o pessoal lá de casa. E você está dizendo que foram testemunhas oculares disso? Como as pessoas que já tinham voltado para casa poderiam estar lá se isso acontecer em Vegas? Não, não é isso que estou dizendo. As pessoas que estavam aqui em Las Vegas, ouça minha pergunta, senhor. As pessoas que estavam aqui em Las Vegas, você está me dizendo que foram testemunhas oculares do que aconteceu e voltaram para casa. É isso que você está me dizendo? Estou te dizendo, as pessoas... Apenas responda a minha pergunta. 662. Sim Eu não ou posso não? responder isso É sim sem ou não? como se chama. Você está tentando me fazer dizer algo que você não vai entender se não me deixar te explicar. Não, responda a minha pergunta. Eu não vou responder nada. Eu não sei do que você está falando. Tudo bem, Sr. McDonald. Concentre-se por um segundo. Eu estou concentrado. Concentre-se nisso.
Minha pergunta para você é esta. Você não sabia o que aconteceu naquela noite porque você não estava lá. Eu estava no 662. Certo. Você sabe quem estava lá? Eu conheço todo mundo que estava lá. Ok. Tipo quem? Converse com seu advogado, cara. Esse sujeito tá viajando. Eu não vou explicar isso. Eu não posso. Eu não posso responder isso. E então ele negou veementemente ter visto a pessoa que atirou em Tupac, reiterando que não estava lá. E mais uma vez, eu só quero... Olha, nós só estamos tentando descobrir quem atirou em Tupac. Você está nos dizendo que não estava lá, não viu nada. É só isso que eu quero saber. No fim das contas, é isso, certo? Eu estava na comitiva quando o Tupac foi baleado? Não. Ok. Nada mais, certo? Eu estava na 6ª série. Quero dizer, isso não é difícil. Quero dizer, é fácil fazer as contas. Sem mais perguntas, meritíssimo. Algo mais, promotoria? Senhor? Tudo bem, temos mais uma fase e depois vamos liberar você. Senhoras e senhores do júri, alguma pergunta para esta testemunha? Então, um jurado fez uma pergunta. Sim, os jurados têm permissão para fazer perguntas segundo a lei de Nevada. Eu estava conversando com Mark Aragos sobre isso na outra noite. Ele diz que os advogados de defesa geralmente não gostam disso porque acham que esse não deveria ser o papel, o trabalho de um jurado, fazer perguntas desse tipo. Esse não é o papel deles, de estar nessa posição de direcionar para onde essa narrativa, esse questionamento deve ir. Isso pode ser confuso. Existe um papel para advogado de defesa, existe um papel para o promotor. Agora, os promotores podem gostar disso porque isso meio que dá uma ideia do que o júri pode estar pensando. Mas o ponto é que os jurados podem fazer perguntas, e você vai ver qual foi essa pergunta aqui. E depois de toda a atenção, de todo o espetáculo, essas foram também as palavras finais dele para o tribunal, o Sr. McDonald. Certo, eu tenho uma pergunta para você, de um dos jurados, se você puder responder. O Reggie Wright Jr. instruiu a equipe de segurança a não portar armas de fogo na noite da briga? Para ser sincero, eu não sei se o Reggie Wright disse para o pessoal dele ou para os policiais não portarem armas. E eu não sei o motivo. Com certeza ele não falou isso pra gente porque nós estávamos armados. E essa é a pura verdade. Tudo bem. Alguma pergunta com base nessa declaração? Não. Você não está. Eu só quero esclarecer o que as testemunhas disseram. Você está nos dizendo que tinha armas naquela noite. Sim. Eu só quero saber. Mas você tem que ter isso. Sim, tínhamos. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem. Eu sei que você não queria estar aqui, mas obrigada por ter vindo. Ok. Posso dizer não? Quero pedir desculpas a todos, mas eu acho isso meio engraçado. E sinceramente, o que você está passando, irmão, é o que você está passando. Eu não queria fazer parte disso e eu não faço parte disso. Então, eu agradeço por tudo e peço desculpas a todos vocês. Ok, obrigada, Sr. McDonald. O senhor está liberado. Então esse foi o McDonald. Depois, a promotoria chamou alguém sobre quem já falamos bastante até agora. Reggie Wright Jr., certo? O ex-chefe de segurança da Death Row Records. Ele é uma testemunha importante porque o depoimento dele estabelece os protocolos, as tensões crescentes, mas, mais importante ainda, aparentemente, o que poderia ser considerado uma falha de segurança que deixou Tupac vulnerável naquela noite, agora, QFD no passado aparentemente colocou o foco em Wright Jr. e levantou a teoria de que ele, de alguma forma, esteve envolvido ou ajudou a orquestrar o assassinato de Tupac. E parte dessa teoria seria que Wright deixou o Tupac vulnerável de propósito. Mas o depoimento de Wright aparentemente conta uma história diferente, porque ele parece afirmar que a segurança na verdade foi aumentada antes do tiroteio. Porque depois que a música Hit 'Em Up foi lançada, as tensões estavam altas e todos acreditavam que a vida de Tupac estava em risco. Como chefe da Right Way Security, que foi contratada pela Death Row Records, você era responsável pela segurança de Tupac Shakur? Sim, senhor. Como você lidava com a segurança de Tupac Shakur? Bem, eu tinha 2 caras que eram sempre designados principalmente para ele. Um deles era um cara chamado Kevin Ecken, que estava com ele muitas vezes no começo. Mais tarde, perto do final, um cavalheiro chamado Frank Alexander também foi quem trabalhou com ele. E então eu sempre tinha outros caras, como Al Giddings, que era um deles, para substituí-los quando esses caras não estavam disponíveis. Mas, geralmente, ele sempre tinha um segurança com ele. Depois que essa música específica saiu, por volta de maio ou junho, aumentamos para 2 seguranças. Agora, você mencionou que uma música específica saiu e mudou a forma como você lidava com a segurança de Tupac Shakur. De que música você está falando? Tinha uma música chamada Hit 'Em Up.
E é justo dizer que nessa música, Tupac está expressando de forma agressiva sua antipatia pelos membros da Bad Boy Entertainment. Assim como por outros artistas, É justo dizer isso. e como resultado disso, você decidiu mudar a segurança do Tupac ou aumentá-la. Bem, eu participei da discussão e no final tive que aprovar. Mas tenho certeza de que o Sr. Knight e possivelmente o Sr. Shakur e talvez o segurança que ficava mais com eles, todos concordariam que ele provavelmente precisava de mais um cara com ele. Sim, parece que o próprio Wright não estava com Tupac naquela noite. Ele testemunhou que foi ao clube em vez da luta do Tyson. Então, quando ouviu a notícia do tiroteio, ele disse que foi pego de surpresa. Bem, todos nós sabemos que em 7 de setembro de 1996, Tupac Shakur foi baleado e o Sr. Knight foi, no mínimo, atingido de raspão na cabeça por uma bala. Você ficou sabendo disso? Sim, senhor. Como você ficou sabendo disso? 2 cavalheiros, Bantry, cujo nome verdadeiro era Alton MacDonald, e um cavalheiro chamado Mick Wall. Bem, o nome verdadeiro dele é Roger Williams, mas o apelido dele é Nick Wall. Eles entraram no clube e vieram direto até mim. Foi tipo, Reggie, Suzy e Peck acabaram de ser baleados ali na rua. Achei que eles estavam brincando comigo porque falaram, cadê o Reggie? Sabe, porque eu não estava lá com ele. Mas aí o Sr. Khalid estava perto de mim. Acho que ele conversou com alguns dos policiais que estavam trabalhando na frente e meio que confirmou para mim que algo tinha acontecido. E aí nessa hora eu vi uns 4 ou 5 outras viaturas que estavam trabalhando no clube. Eles começaram a sair na frente, indo naquela direção. Agora, temos aquelas imagens infames das câmeras de segurança do MGM que já mostramos antes, certo? Parece mostrar Tupac, Sud e outros supostamente atacando Orlando Anderson. Lembre-se, esse seria o motivo de por que tudo isso aconteceu. Que Anderson, sobrinho de Keffe D, ficou irritado com isso e retaliou contra Tupac. Keffe D disse que o sobrinho dele foi humilhado. Então, novamente, isso é o que supostamente motivou o tiroteio. Mas quando a briga foi mencionada na audiência de condicional de Sud, Anderson aparentemente testemunhou que Sud estava tentando parar a briga. E de acordo com Wright, Anderson recebeu um monte de dinheiro para supostamente mentir sob juramento. É correto dizer que o Sr. Knight estava incondicional na época da agressão do MGM Grand? Sim, estava. Você pode nos dizer quem são as pessoas envolvidas nisso? Aquele cavalheiro ali de branco é o Bantry. Alton MacDonald. Parece que é alguém com uma camisa dourada. Quem era? Parecia ser o Sr. Shakur. Bem, esse é o Sr. Knight. E então, esse é o Sr. Williams. Então você vê Sr. Williams, Sr. Knight, Sr. Shakur. Essas são as pessoas que são visíveis para você nesta parte do vídeo. Tá certo? Isso mesmo. Então, depois que vocês voltaram de Las Vegas, de volta para a região do sul da Califórnia, o Sr. Knight teve um problema legal como resultado de sua suposta participação nessa agressão? Está correto, senhor. Você pode explicar isso para nós? Eles já se encontraram. Inicialmente, eles já se encontraram, disseram para um teste de 30 que ele fez com o agente de condicional dele. Mas enquanto ele ainda estava sob custódia, eles então acrescentaram a acusação de que ele violou a condicional por agredir o Sr. Henderson. Então ele está em condicional. Ele aparece em vídeo, pelo menos aparentemente, participando da agressão ao Sr. Anderson. E por isso ele foi acusado de violar a condicional. Tá correto. Senhor. E o senhor participou de alguma preparação para a audiência do Sr. Knight sobre a violação da condicional dele? O advogado dele, o Sr. Kenner, participei de várias reuniões, sim. Então, o senhor tem conhecimento de uma reunião com o Sr. Anderson? Está correto. O senhor pode nos contar sobre isso? Então nós o encontramos no escritório do advogado dele, o Sr. E.D. Fall. Ele estava em Seal Beach, acredito eu, onde ficava o escritório dele. E nós encontramos com ele. Os advogados tinham um acordo, onde, pelo que entendi, eles iam fazer um acordo ou algo assim para...
e o Sr. Anderson viria testemunhar em favor do Sr. Knight, onde acredito que o acordo era de cerca de $60 mil, porque algumas pessoas da Defero o agrediram. E alguns diriam que foi por ele ter vindo testemunhar em favor do Sr. Knight. Certo? Então, só para deixar claro, antes da audiência de revogação do Sr. Knight, houve uma reunião com Orlando Anderson, a pessoa que foi agredida naquele vídeo. Tá certo? Tá certo. Então, houve um acordo de que $60 mil seriam transferidos entre Sunshine ou a Death Row ou algum representante desse lado para o Sr. Anderson. Isso está correto? Isso está correto, mas isso foi feito entre os advogados, o Sr. Cannon, que também estava presente, e o Sr. Paul. Ok. Não estou dizendo que foi você quem fez isso. Só estou dizendo que eu estava nessa reunião. Eu e Norris Anderson, que era o gerente geral da empresa na época. Então, naquela audiência de condicional, é justo dizer que o Sr. Anderson disse que o Sr. Knight estava apenas tentando parar a briga e não participar dela de forma alguma? Esse foi o testemunho dele, sim. Isso foi depois que ele recebeu os $60 mil. Essa parte eu não sei. Isso foi depois do Eu não acordo? sei, mas havia um acordo em vigor. Ok, então, é justo dizer que o juiz desconsiderou o testemunho do Sr. Anderson e revogou a liberdade condicional do Sr. Knight. Campeonato, liderança enorme. Só um segundo. Bem, o juiz acreditou no testemunho do Sr. Anderson? Bem, o Sr. Knight posteriormente descumpriu as condições da liberdade vigiada e recebeu uma sentença de 9 anos. Agora veja, mesmo que haja argumentos de que a mídia possa ter inflado ou exagerado essa rivalidade entre a Costa Leste e a Costa Oeste, parece que as tensões entre gravadoras rivais e gangues opostas estavam no auge nos anos 90, e segurança e proteção aparentemente se tornaram prioridades máximas. Mas, em uma reviravolta do destino, um dos seguranças faltou ao trabalho na noite em que Tupac foi baleado e morto. Dê uma olhada. E você mencionou anteriormente que depois que a música Hit 'Em Up foi lançada, isso provavelmente foi o quê? 3, 4 meses antes disso, você designou 2 seguranças para o Sr. Shakur. Está correto. Então, onde está o outro? Bem, esse era o Sr. Heck, Kevin Heck. Ele também estava programado para comparecer e andar junto, e era isso que eu realmente achava que ia acontecer. Que ele viria junto com ele, porque normalmente ele estava com ele. Sabe, ele e o Sr. Alexander meio que decidiam quem estaria com o Sr. Shakur. E por algum motivo ele não apareceu. Agora ele está me dizendo que fez uma prisão tarde e ficou no hospital o dia todo lidando com isso. Então, chega a noite da luta. Onde você está? Você foi à luta? Eu fui até o estacionamento da luta, vi que estava meio complicado, meio caótico para entrar, mas também recebi uma ligação do Sr. Giddings, Al Giddings, que era meu supervisor no clube. E eles estavam tendo alguns problemas logísticos, alguns problemas lá. E eu decidi ir e colocar as coisas em ordem no clube. E quando chegou a hora do contra-interrogatório, a defesa apontou que não era só o cliente deles que poderia potencialmente lucrar falando sobre o caso. E o Wright? No seu canal do YouTube, você já falou um pouco sobre mim, por exemplo, certo? Está correto. E você também já falou sobre mim. Sim, então, em relação ao seu podcast ou canal no YouTube, e mais uma vez, não acho que tenha sido nada depreciativo. Foi mais algo como ele nunca atuou em um caso criminal. Ou acho que advogadozinho de Hollywood. Acho que você disse algo assim. Certo? Bem, sabe, eu dei cerca de 10 entrevistas nos últimos 2 meses. Então talvez eu tenha dito algo assim. É justo, muito, é bem bom. Em algum momento, você realmente orientou o garoto dizendo que, olha, ele pode realmente ganhar dinheiro fazendo essas coisas no YouTube? Lembra disso? Não foi bem assim. Mas eu passei o número dele para alguns canais do YouTube depois que ele e eu tivemos essa conversa sobre fazer algo no meu canal. Mas eu me recusei a pagar para ele. Porque eu não vou dar dinheiro para alguém que eu acredito ser o assassino do Tupac. Claro. Você teve uma entrevista com um senhor? Você se lembra disso?
Detetive Mulligan, senhor. E a pergunta foi feita pelo detetive Mogg. Então, quanto você recebe pelas suas entrevistas? E você respondeu: eu recebo cerca de 2.500, 3.000 por apresentação. Você se lembra disso? Isso está correto, então eu posso ter dito isso. Você pode ganhar de 8.000 a 10.000 dólares comigo. E você só me deu 2.500, 3.000. Você se lembra de ter dito isso ao detetive Moss? Tenho certeza. Isso é meio que uma afirmação precisa. Tenho atriz. certeza de que sim. Então você vê a defesa tentando montar esse argumento de que a credibilidade de Wright deve ser questionada. Por que ele estava protegendo Sud? Ele tinha muito a perder se violasse sua condicional se envolvendo em uma briga? Lembre-se, ele era aparentemente o chefe de segurança do Sud. E a defesa, aparentemente, chegou até a sugerir que a ausência de Wright talvez não tenha sido acidental. Então, Suge Knight está em Las Vegas e você estava com ele todos os dias. E em setembro de 1996, ele acabou se envolvendo nessa confusão e, de repente, ele está indo para a prisão, certo? Me desculpe. Deixe-me te perguntar uma coisa. Por que o Chuck foi para a prisão? Ele violou a liberdade condicional dele. Certo. Então você sabia, claro, que ele estava em liberdade condicional. Certo. Antes de O tempo você todo que estive precisar. com ele. Você sabia? Desde 1994, sim. Sim. Então você sabia que a pessoa número 1 da Death Row Records, principal para você, poderia potencialmente ir para a prisão se ele se envolvesse em uma briga, por exemplo, certo? Correto. E nessa noite em particular, você não estava por perto dele quando ele se envolveu nessa suposta briga, certo? Eu estava com o Sr. Knight em cerca de 70 a 80% da vida dele. Então tem uns 20% do tempo que eu não estava com ele. Certo. Público, se você quiser dizer assim, quer dizer público. Porque muitas vezes ele estava dormindo com alguém e eu não estava com ele. Então no momento mais importante da vida do Suge Knight, quando ele mais precisava da sua proteção, você não estava lá para ele. Infelizmente não. Isso mesmo. Nós não sabemos o que o júri tirou de tudo isso, mas estamos vendo claramente os argumentos da promotoria e da defesa. No final dos anos 90, ele foi designado para uma força-tarefa federal que investigava gangues no South Central de Los Angeles. Uma das pessoas que ele estava investigando era Dwayne Keefe D. Davis. Então Davis acabou sendo indiciado por essas acusações de tráfico de drogas, supostamente traficando 2 quilos de cocaína. Davis estava enfrentando uma pena pesada de prisão. Então, no verão de 1998, Davis aparentemente participou do que é chamado de entrevista de colaboração. Basicamente, é uma reunião entre um suspeito, potencialmente um réu, e as autoridades. E essa é uma reunião onde alguém oferece informações, aparentemente em troca de clemência, possivelmente evitando até ser processado. As declarações realmente não seriam usadas contra eles, pelo menos naquele processo. E durante essa conversa, Lee supostamente perguntou a Davis sobre o assassinato de Tupac Shakur. Qual foi a resposta de Davis? Negou qualquer envolvimento. Disse que não estava lá, que não sabia quem fez isso, e na verdade ele aparentemente apontou o dedo para outra pessoa. E já falamos um pouco sobre isso em outras atualizações do Sidebar. De acordo com essa testemunha, ele sugeriu que policiais corruptos de Compton, que trabalhavam para a Suge Knight, poderiam ter sido os responsáveis. Lembre-se, Suge Knight há muito tempo é acusado de ser afiliado ou membro dos Mob Piru Bloods, que aparentemente eram uma gangue rival ou foram uma gangue rival dos Southside Crips de Davis. Então, quando Davis aparentemente aponta o dedo para outras pessoas, ele está, acho que o argumento seria esse, acusando seus próprios inimigos. Mas há algo que você precisa entender sobre o momento disso. Então, nesse ponto, em 1998, já circulavam rumores sobre quem poderia estar envolvido na morte de Tupac. Isso já acontecia há anos. E as pessoas falavam sobre os Southside Compton Crips estarem envolvidos. E é isso que torna a negação de Davis tão interessante. Certo. Mas antes de chegar a essa negação, Lee testemunhou sobre o que Davis supostamente lhe contou a respeito da Death Row Records e do tráfico de drogas. Quanto à atividade de gangues e coisas desse tipo, e ele mencionou, havia um indivíduo chamado Harry Harriel, que forneceu dinheiro para começar a organizar a Death Row Records. Além disso, qual era o nome dele? Acho que Patrick Johnson forneceu aproximadamente $80 mil. Na verdade, disse para Davis dar $80 mil. Esse dinheiro que Davis devia para Johnson de transações anteriores de gangue para a namorada do Johnson, então esse dinheiro poderia ser usado para fundar a Death Row Records, gravadora. E ele também explica o papel de Mariel Suge Knight e sua ligação com os membros da gangue Blood. Sam,
Ele disse que Marion Knight havia assumido o controle do tráfico de drogas no norte de Compton e que ele estava associado a vários membros da gangue de rua Blood, como o Mob Piru e outros. E eles estavam, o Knight estava tirando eles da cadeia, pagando fiança, e eles cooperavam com o Knight. E basicamente, quando o Knight vai para a prisão, ele diz que Reggie Wright meio que assume o controle. Sim, Reggie Wright. Reggie Wright Jr. assumiu a organização depois que Suge Knight foi preso. Então, parece que, de acordo com o depoimento de Lee, Davis estava dizendo ao FBI que a Death Row Records foi construída com dinheiro do tráfico de drogas, aparentemente corroborando que era mais do que apenas uma gravadora. E então vieram as perguntas sobre Tupac Shakur e sua morte. Então, aqui está o que Lee diz que Davis supostamente contou a ele naquela entrevista de 1998. E também ele fala um pouco sobre a guerra de gangues que ocorre logo após o assassinato de Tupac Shakur. Sim, basicamente ele disse que houve um conflito entre Davis e o Sr. Marion Knight, que aconteceu como resultado dos tiroteios. O conflito, basicamente, era uma guerra acontecendo entre os Southside Compton Crips e os membros da gangue Compton Blood Bloods, decorrente da altercação no shopping com Marcus Nunn e Orlando Anderson, e outros membros dos Southside Compton Crips, junto com os membros da gangue Compton Blood. E ele afirma que o motivo pelo qual as pessoas acreditam que Orlando Anderson é o assassino é porque ele afirma que a polícia de Compton está dizendo isso para as pessoas. Isso mesmo. Ele fez comentários dizendo que acreditava que membros da polícia de Compton estavam espalhando boatos de que Orlando Anderson e os outros estavam envolvidos. Você o confronta sobre o Sr. Anderson, o ataque e sobre ele estar chateado com esse ataque em particular? Bem, quero dizer, nós perguntamos a ele sobre isso, sobre toda a escalada de incidentes por causa da atividade de gangues, o incidente no shopping, depois no MGM Grand, depois, obviamente, o tiroteio contra Tupac e coisas desse tipo. O Sr. Davis disse que Davis e Anderson ficaram chateados após o ataque a Anderson no cassino, mas que eles não iriam revidar, com tantos policiais por perto que eles só iriam revidar quando voltassem para Compton. Então ele indica para você que está com raiva o suficiente para fazer isso. Só que ele planejava fazer isso em Compton e não em Las Vegas. Sim, se eles estavam, aparentemente era por causa da presença policial na área, algo desse tipo. Sim, de acordo com Lee, Davis admitiu que estava com raiva o suficiente para revidar, mas afirmou que queria fazer isso em Compton, não em Las Vegas. Também aparentemente disse que a polícia de Compton estava espalhando rumores de que seu sobrinho, Orlando Anderson, era o assassino. Mas quando o advogado de defesa de Davis teve a oportunidade de questionar Lee, eles pressionaram ele sobre isso, criticando sua investigação, ou talvez, de acordo com a defesa, a falta dela. Você chegou a verificar as informações aqui, especificamente sobre as alegações sobre o assassinato de Tupac Shakur? Verificar em que sentido? Bem, por exemplo, no documento que seria o relatório 302, datado de 14 de julho de 1998, há uma indicação aqui, por exemplo, de que no cassino de Las Vegas, Davis, Anderson, a namorada de Davis e a namorada de Anderson subiram ou foram até o quarto de hotel deles no cassino Excalibur. Agora, mais uma vez, isso é de 1998. A morte de Tupac Shakur foi em setembro de 1996. Certo. Você chegou a verificar essa informação com Las Vegas para ver se, nesse caso, o que o relatório 302 indica é que o quarto estava no nome de Anderson? Você confirmou se isso era verdade? Eu não sabia especificamente. Certo. E quanto à forma como ele descreve, quero dizer, o Sr. Davis, como eles chegaram a Las Vegas, ele diz aqui que eles foram dirigindo até Las Vegas em um Land Cruiser. Algum motivo específico? Quero dizer, ele tinha um Land Cruiser? Houve alguma verificação dessa informação? Eu não verifiquei isso. Agora, além disso, ele havia indicado que Corey Edwards, Kevin Davis, Terry Brown e Big Dre, ou também conhecido como Big Dre. Desculpe, Big Dre e Wayne também viajaram para Las Vegas.
Você chegou a verificar se algum desses indivíduos foi para Las Vegas? Não, eu não verifiquei. Agora, além disso, ele havia mencionado, pelo menos naquela primeira entrevista, que ele acreditava que os policiais de Compton tinham sido os que cometeram aquele ato em particular, o crime em Las Vegas, no caso do tiroteio contra Tupac Shakur. Disse que sim? Sim. E quanto a isso, senhor? O senhor chegou a investigar a possibilidade de que policiais de Compton possam ter estado envolvidos no tiroteio contra Tupac Shakur? Eu não sabia especificamente. Então, temos Davis, em 1998, aparentemente negando envolvimento, e esse agente do FBI, aparentemente, admitindo que não investigou. Agora, 10 anos depois, de acordo com outra testemunha, tudo mudou. Uma investigação diferente estava em andamento, e essa se concentrava no assassinato de Notorious B.I.G. Então havia uma força-tarefa composta pelo LAPD, o FBI, a DEA e o ATF. Eles estavam investigando se alguém ligado a Death Row Records ou ao Southside Compton Crips estava envolvido no assassinato. Dwayne Keefe D. Davis estava no radar deles. Agora, o principal detetive dessa força-tarefa parecia ser Greg Kading, e um de seus parceiros era um homem chamado Darren Dupree. Eles supostamente tinham evidências de que Davis estava envolvido no tráfico de drogas, traficando PCP e cocaína, o que, você sabe, poderia colocá-lo na cadeia pelo resto da vida. Então eles se aproximaram dele, deixaram claro que tinham um caso contra ele e supostamente ofereceram um acordo. Venha, converse conosco sobre Big Smalls. Talvez possamos chegar a um acordo. Então Davis sentou com eles, com um advogado presente, o promotor federal também estava lá. E quando perguntaram a Davis sobre Big, ele disse que não sabia de nada. Mas então, e isso é fundamental de acordo com Dupree, Davis disse algo que pegou todo mundo de surpresa. Durante essa conversa, você perguntou ao Sr. Davis sobre o envolvimento dele no assassinato de Biggie Smalls. Sim. E qual foi a resposta dele? Naquela época, ele disse que não tínhamos nada a ver com aquilo. Quando ele disse que não tínhamos nada a ver com aquilo, isso te fez pensar em algo sobre o que ele estava querendo dizer? Na hora sim, eu pensei, aquele? Como assim? E então ele disse, nós fomos nós no outro. Ele disse que fomos nós no outro. Então, nesse momento, o que você achou que ele estava falando? Para mim, pessoalmente, o único outro era o do Tupac. Mas a gente não tinha nada, não achávamos que era. Estávamos falando sobre Christopher Wallace. A gente não fez nenhuma pergunta para ele sobre Tupac. Ele falou isso por conta própria. Então, quando ele faz isso, rola alguma discussão sobre... Talvez tenha uma conversa sobre o Tupac. Foi uma surpresa pra gente. Primeiro, a gente ficou chocado. Nós estávamos surpresos. Sim. Aquele momento ali que levou a essa entrevista de verdade em 18 de dezembro de 2008. E dessa vez, todos esses anos depois do assassinato, essa entrevista era especificamente sobre Tupac Shakur. E de acordo com Dupree, foi quando Davis contou sua versão dos acontecimentos em detalhes, afirmando que estava no Cadillac branco, que tinha uma arma calibre .40, que ele supostamente passou a arma para o banco de trás, mas o suposto atirador ficou com medo. Então o sobrinho de Davis, Orlando Anderson, lembre-se, a promotoria afirma que isso foi vingança, que Tupac e companhia agrediram Orlando Anderson mais cedo naquela noite, na noite em que Tupac foi morto no MGM Grand, certo? Então o sobrinho de Davis, Orlando Anderson, supostamente pegou a arma e atirou. Essa foi a primeira vez que Davis teria admitido estar no carro, ter a arma e fazer parte do que aconteceu. Veja o que Dupree afirma que Davis contou a eles. O Sr. Davis afirmou que seu sobrinho, Sr. Orlando Anderson, foi atacado e espancado em um clube ou em um hotel em Las Vegas após a luta do Tyson. Ele foi e contou ao Sr. Davis o que aconteceu. Eles foram procurar pelo Tupac, pelo Shudy, qualquer um que estivesse envolvido basicamente na surra do Sr. Anderson. E eles não conseguiram encontrá-lo de primeira. E então eles o viram e basicamente o Sr. Davis estava com a arma primeiro.
mas eles chegaram pelo lado do passageiro do veículo de Sud Knight e do Sr. Shakur, então ele não podia atirar por cima do motorista. Então ele entregou a arma para Dre no banco de trás. Andre Andres ficou com medo de atirar. O Sr. Anderson pegou a arma e atirou por cima do Sr. Smith, para dentro do carro do Sr. Knight, que o Sr. Tupac Shakur estava junto com o Sr. Knight. E ele te disse em que tipo de veículo ele estava? Em um Cadillac branco. Ele te disse que tipo de arma foi usada? Uma .40. Carro. Essa era a história que a promotoria estava esperando, certo? As próprias palavras de Davis descrevendo seu suposto papel no assassinato de Tupac. Mas a defesa foi pra cima de Dupree, beleza? Isso aconteceu no tribunal. Eles foram pra cima de Dupree do mesmo jeito que foram pra cima de Lay. E eu já vou falar sobre isso em um segundo, mas antes eu só preciso estabelecer outra conexão bem conhecida aqui, que foi mencionada durante essa linha de questionamento. Isso diz respeito a Sean Diddy Combs, o CEO da Bad Boy Records. Segundo Dupree, Davis não apenas admitiu estar no carro. Ele afirmou que Diddy, que na época era chamado de Puffy, estava ligado a isso de alguma forma. O Sr. Davis tinha um amigo do tráfico em Nova York chamado Equan Williams, Zip. Ele disse que podia. Isso vai muito além disso. Sean Puffy Combs teria dado dinheiro para Zip Martin entregar ao Sr. Davis como pagamento pelo assassinato de Tupac. Avançando no tempo, vamos até o Sr. Davis. Ele diz que pode retomar esse contato com o senhor Zip Martin e fazê-lo falar sobre o dinheiro que foi dado de Sean Puffy Combs para o Sr. Martin, que nunca chegou ao Sr. Davis. E vocês, ou Sr. Davis, elaboraram um plano para pressionar o Sr. Williams? Zip? Qual era a ideia? Eu, o detetive Keating, Jim Black, da ATF, e QFD, Sr. Davis, voaram para Nova York. Assim, Sr. Davis pode trabalhar disfarçado para tentar reacender aquela amizade e relação de negócios com o Zip. De acordo com Dupree, Davis disse aos investigadores que Diddy estava envolvido, que dinheiro estava mudando de mãos. Ele aparentemente levou isso a sério o suficiente para voar até Nova York e tentar fazer Zip Martin falar sobre supostamente ser o intermediário, mas Zip estava morrendo de câncer, então isso não deu certo. Mas a defesa, como eu disse, foi atrás de Dupree. E eles apontaram que essa força-tarefa estava investigando Big Smalls, não Tupac. Então eles perguntaram a Dupree quais esforços ele fez para verificar a história de Davis. Eles pressionaram ele sobre por que a polícia de Las Vegas não foi notificada antes. E tenho que dizer, o depoimento de Dupree foi revelador. Você verificou alguma das informações que o Sr. Davis nos contou? Sim. Estávamos tentando verificar o máximo que podíamos. Ok, então conte-nos sobre os esforços. esforços. Desculpe. Você pode nos contar quais foram os esforços que você fez para verificar as informações que ele lhe deu em 2008? Vou ir para Nova York para tentar conseguir o relacionamento com Zip. Sr. Martin, porque ele estava envolvido aqui em Vegas com o assassinato e a grande quantia de dinheiro que deveria ser dado ao Sr. Martin para entregar ao Sr. Davis. Então é por isso que voamos para Nova York para tentar conseguir isso. Fazer tudo isso acontecer. Certo. E com base nos seus esforços em Nova York, você conseguiu verificar se alguma dessas informações era verdadeira? Não. Agora, além disso, havia outras informações que o Sr. Davis forneceu em dezembro de 2008. Você verificou se alguma dessas outras informações era verdadeira? Acho que nenhuma das outras informações que ele nos deu era sobre outra coisa além do assassinato de Tupac. Claro. Em algum momento você verificou, por exemplo, as pessoas que eles identificaram no veículo? Não. Você está ciente, é claro, que algumas das pessoas que ele havia identificado no veículo ainda estavam vivas em 2008, certo? Eram. Certo. Ok. Você chegou a verificar se Terrence Brown estava em Las Vegas na época do assassinato? Ele nunca teve a chance de fazer isso. Por quê? Como eu disse, nossa primeira ação foi ligar o Sr. Combs ao dinheiro e trabalhar a partir daí. Você pode ver o que a defesa está fazendo aqui, certo? Pressionando Dupree nessas questões críticas com perguntas de acompanhamento.
Essa foi uma investigação minuciosa? Foi uma investigação descuidada? Não verificar certos detalhes é a narrativa deles, basicamente. Nunca confirmaram que uma pessoa, Terrence Brown, estava em Vegas. E, essencialmente, Davis pode ter admitido envolvimento, mas a defesa está sugerindo que isso não foi devidamente verificado. Agora, no reinterrogatório, que é quando a promotoria volta a questionar uma testemunha, fizeram uma pergunta simples. É um tema que ouvimos na declaração de abertura da defesa. Você acreditou nele? Você acreditou em Davis? Veja o que Dupree disse. Quando você estava conversando com o Sr. Davis e ele estava te dizendo o que estava te dizendo, você tinha algum motivo para duvidar da versão dele dos fatos em relação ao próprio homicídio? Eu não achei que o Sr. Davis estava mentindo porque ele colocou a arma na mão do sobrinho dele. E pelo que eu ouvi, se alguém sabia de alguma coisa, o Sr. Orlando Anderson era o cara, junto com Keefe D naquele bairro. Ele era o príncipe e a família dele o amava. Eu não achava que o Sr. Davis colocaria a arma na mão do próprio sobrinho, vivo ou morto, e colocaria essa sujeira sobre ele, a menos que fosse verdade. A pessoa que matou Tupac, bem, na vizinhança, ele é um herói. No mundo, ele é um vilão. Então eu não achava que o Sr. Davis, eu pessoalmente, faria isso a menos que fosse verdade sobre o próprio sobrinho, porque eu sei que ele amava o sobrinho dele. Então esse foi um grande momento, Ele acreditou nele, mas mais cedo, durante o contra-interrogatório, a defesa conseguiu fazer com que Dupree reconhecesse, de certa forma, porque Davis poderia ter tido motivação para falar. Você também levantou a ideia, porém, de que não era só ele movimentando uma grande quantia. Eram pessoas entrando na casa dele, potencialmente a família dele. Pessoas poderiam ser presas, os amigos dele, por exemplo, isso fazia parte disso, e todos eles poderiam ir para a prisão, certo? Vou dizer o seguinte, o Sr. Davis assumiu a culpa por muitas pessoas da família dele, pelos filhos dele, pela esposa dele. Mas é por isso que ele fez muita coisa que fez. Eu posso afirmar isso. E eu agradeço por você dizer isso. Então é aí que a defesa pode estar querendo chegar com isso, certo? Que Davis tinha motivos para dizer o que precisava dizer para proteger as pessoas ao seu redor. E é assim que as coisas estão no tribunal agora, certo? Mas eu preciso destacar isso, e eu mencionei isso no começo, vou dizer aqui. Este caso é muito mais do que apenas argumentos legais, depoimentos e provas. É sobre uma pessoa, um ser humano de verdade, não apenas o ícone que todos conhecemos. Alguém cuja vida foi tirada cedo demais. Alguém que era adorado, que era amado, alguém cuja família espera quase 30 anos por responsabilização e justiça. Eu digo isso porque tivemos a chance de conversar com Jamila Barnes. Ela é prima de Tupac Shakur, membro do conselho da Tupac Shakur Foundation. Ela esteve naquele tribunal todos os dias e nos contou como tem sido essa experiência. Como tem sido estar no tribunal com Keefe D? Incrivelmente desconfortável. Muito desconfortável. Ele não tem sido... Isso tem sido muito desconfortável para mim e para minha família. A ponto de, sabe, temos que pedir aos oficiais... Vocês podem pedir para ele olhar só para frente? Ele não precisa olhar para a gente. Ele não precisa fazer contato visual conosco. Já é incrivelmente desconfortável. Então, sabe, essas nuances só aumentam o constrangimento, o desconforto e, na verdade, o trauma da situação. Houveram 2 momentos que foram particularmente mais difíceis para mim. Um deles foi a autópsia. Sabe... Os questionamentos. Metade da família ficou do lado de fora e a outra metade ficou lá dentro só para observar. Eu fui uma das que ficou lá dentro. E, sabe, eu na verdade estava meio que emocionalmente preparada para as imagens que vinham surgindo há muitos anos. Mas havia imagens ainda mais gráficas que eu nunca tinha visto antes e que foram muito difíceis para mim. Então, precisei me retirar da sala do tribunal quando essas imagens foram exibidas. Então, Tupac é meu primo mais velho. Ele é 5 anos mais velho do que eu. E... sabe, minhas principais lembranças dele são só do meu primo mais velho, sabe, da minha infância.
Tenho lembranças muito bonitas dele, sabe? Dele ser uma pessoa ativa, vibrante, talentosa e criativa. Sabe, eu tenho uma lembrança, tenho muitas lembranças, mas uma em especial do meu aniversário de 9 anos. Todos os meus primos e amigos da família estavam no porão da minha mãe comemorando meu aniversário. E uma das minhas lembranças é de ver que havia um círculo de pessoas. E ele estava no centro do círculo, sabe? Nos guiando. Fosse numa música ou numa competição de dança, o que fosse. Mas essas são lembranças antigas que já mostravam muito do talento e do estrelato dele. Mesmo quando éramos mais jovens. Acho que o legado duradouro dele conseguiu se manter por tanto tempo, porque ele falava de um lugar de empatia, sabe? Ele conseguia. As letras dele, a paixão dele, as entrevistas dele, as experiências de vida dele permitem que ele compartilhe, se conecte e ressoe com as pessoas de uma forma muito humana, de um jeito que não era só como uma celebridade intocável, mas realmente como alguém do dia a dia, sabe? Um amigo, ou seu vizinho, ou seu parente, ou seu colega de classe. As histórias, as músicas, as letras que, sabe, ele compartilhou realmente falavam sobre... realmente falavam sobre justiça para os seres humanos em geral. Sabe o que quero dizer? Como a igualdade de todas as coisas para todos nós, e não para um tipo específico de pessoa, ou uma cultura, ou um grupo, mas realmente, sabe, para a humanidade. E quando sua postura parte desse ponto de vista, você consegue se conectar e se identificar com pessoas de vários estilos de vida diferentes. E até agora, porque ele era tão determinado em relação a isso, sabe? Coisas que eram importantes para a humanidade, esse sentimento ainda consegue ressoar hoje, gerações depois, onde, sabe, as pessoas de hoje, os jovens de hoje, ainda conseguem encontrar sua voz no que a voz dele representava naquela época. Então, acho que isso é uma grande parte do legado duradouro dele. E, sabe, a voz dele continua sendo a marca, o rastro do que é certo para as pessoas ao redor do mundo até hoje. Você tem alguma dúvida na sua mente? E sim, Kef D é inocente até que se prove o contrário. Você tem alguma dúvida de que ele não estava envolvido? Sobre isso, de que ele não estava envolvido no que aconteceu com Tupac? Ou quando você está ouvindo as evidências, ouvindo os argumentos, você viu esse caso, você está ainda mais confiante na acusação, no caso deles e no papel dele, no que eles afirmam que ele fez? Sim, para ser bem honesta, sim, eu sinto, realmente sinto. Há evidências claras do envolvimento dele de alguma forma. Então, cabe mesmo à promotoria amarrar tudo isso e realmente demonstrar todos esses elementos. Mas, sem dúvida, de alguma forma, nessa pirâmide toda, sabe, existe alguma conexão. Então, com certeza, essas coisas precisam ser provadas em tribunal. E, com sorte, uma vez provado, você sabe, com sorte o veredito certo será dado e as consequências apropriadas serão, espero, devidamente aplicadas. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês também podem nos assistir no Peacock da NBC. Muito obrigado, até a próxima!